Voltei, pessoal. Vou só tomar uma aguinha, rapidinho. Ai, gente, queria ter dinheiro para pagar esse Zoom, sabe? Se eu tivesse dinheiro, não tá na conexão. Meninas, eu queria ter dinheiro para pagar esse Zoom, para ele não fazer isso. É por isso que eu gosto do Jitsi, porque o Jitsi não cai a conexão. Mas vamos aqui no Zoom mesmo, que o povo gosta do Zoom, e Zoom, e pronto. Vamos lá. Meninas, vão se achegando, né? Porque nós não podemos perder o nosso foco aqui. Deixa eu achar onde está a minha tela. Ixi, agora minhas coisas apareceram tudo? Jesus amado. Bom, alô? Queridos, estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, olha, o que acontece? Quando a palavra precisa de uma derivação prefixal, mas a segunda palavra, que é a palavra principal dela, que deu origem a essa outra palavra derivada, começar com R ou com S, eu tenho que juntar tudo e dobrar a letra. Então, olha, antessala, ultrassom, por exemplo, escrevia assim antigamente, ó, antes da reforma. Era ultra, hífen, som. A segunda palavra começou com S, eu dobro o S e junto tudo. Então, micro-região, macro-região, ultrassom, antirracista, anti-rugas, tudo agora é junto com R dobrado ou S dobrado. Alguma dúvida aqui? Não. É muita regrinha para colocar na cabeça. Ó, quando o prefixo termina por consoante, usa-se hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Olha só. Vocês viram lá, ultrassom. O prefixo terminou com vogal e o segundo elemento começou com S, então eu dobro o S junto. Mas se o prefixo terminar com R e o segundo vier com outra consoante, eu não posso dobrar e nem juntar, tá? Eu tenho que ficar atenta a isso. Entenderam? Então, aqui, ó, sufixo termina, ó, o prefixo termina por consoante. Aqui, ó, terminou com consoante, R, B. E o segundo elemento começou pela mesma consoante, eu não posso juntar. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, é o que separa hiperresistente de micro-região, por exemplo. Micro-região, o primeiro elemento terminou com vogal, o segundo começou com R. Por isso, eu junto e dobro. Quando eu falo em hiperresistente, eu tô com o hiper que termina em R, o resistente que também terminou em R. Então, eu tenho que separar os dois, porque senão eles brigam, ok? Vamos lá. Basta lembrar que na separação de sílabas, eles têm que ficar separados. Nos demais casos, não se usa hífen. Por exemplo, hipermercado, hipermunicipal, super interessante. Por quê? Ó, terminou com R, mas começou com a consoante igual? Não. Não. Por isso eu junto. Terminou com R, mas começou com vogal. Então eu junto. Beleza? Cuidado com os prefixos. Circun, pan e vogal M, mais vogal e o M e o N. Nós vamos usar hífen. Circun, adjacente. O prefixo é circun, mas a outra palavra é adjacente, começou com vogal, então eu ponho hífen. Circunnavegação, a outra começou com N, a segunda palavra, o segundo elemento, eu coloco o hífen. Pan-americano, terminou com N, né, que é o pan, que é o prefixo pan, e começou o outro elemento com vogal, por isso eu separo. Do mercado, europeu, a mesma coisa, tá? O que a gente faz com essas regrinhas? De mercado, os caras sabem. Se os caras não estão aqui, pessoal, estão por lá. favor, estudem as regras.
porém não decorem. Porque a gente não decora. Decorar você esquece. Estudar você aprende. Professora, como que eu vou aprender? Usando exemplos, observando as escritas, entendendo a regra na sua cabecinha. Aí você não esquece. Quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começar por vogal, está lá na mesma regra anterior. Junto tudo. Hiperativo, supereconômico, superaquecimento, interação. Ok? Você já até foi falado. E palavras com pseudo-prefixos. Recém, além, a quem, sem, pós, pré, ex, né? Vice. Eu vou usar sempre o hífen. Ex-presidente, pós-graduado, recém-casado, sem vergonha, sem terra, pré-datado, recém-nascido, ex-presidente, ex-aluno, ex-diretor. Tudo eu vou colocar hífen. Quando vier com esses pseudo-prefixos. O que é pseudo? Pseudo é o nome que eu dou a algo. Por exemplo, se eu escrevo uma carta de amigo secreto, eu uso um pseudônimo, um possível nome que não seja o meu, para que meu amigo não descubra quem sou eu. Agora, então aqui, ó, pré-nupcial, por exemplo, eu vou casar, mas eu não vivi as minhas núpcias ainda. São pré-núpcias, né? Pré-datado. Eu dei um cheque, mas ele não pode cair no banco hoje. Ele vai ser pré-datado. Ele vai cair posteriormente, porque eu pré-datei para uma posterior data. Ok? Vice-presidente. Ô, professora. Oi? Isso também se aplica, por exemplo, como se fosse um apelido? Exatamente, é um apelido, um pseudônimo. Nós temos o Fernando Pessoa, né, que parece que tem 29 pseudônimos, né? Pensa. Ok? O hífen é abolido quando não se tem a noção de que a palavra é composta. O que é isso? Eu não tenho noção. Ela é composta, mas ela não é composta. Tá pior do que a Dilma nisso aqui. Ou seja, ela já tomou uma forma própria. Ela aglutinou. Exemplo, girassol. Eu não vou falar que tem um gira e um sol para formar o girassol. Paraquedas. Eu não vou ter o para e o quedas. Então, são palavras que dá-se a impressão que são compostas, mas não são. Então, tá sempre junto. Paravento, Madre Silva, manda-chuva. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Quando eu vou ligar encadeamentos vocabulários, Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói. Ponte Goiás-Minas. Que vai dizer que é uma travessia, tá? Há um encadeamento de vocábulos. O que é um encadeamento de vocábulos? Um encadeamento de palavras, um encadeamento de ideias. Ensino-aprendizagem, relação professor-aluno. É como se o hífen substituísse um conectivo que eu teria que colocar aqui. Eu vou dizer ponte que vai do Rio até Niterói. Isso. Ponte que vai do Rio até Niterói. Eu não preciso fazer todo esse trabalho. Ponte Rio-Niterói. Distância Porto Alegre, Brasília. Não distância de Porto Alegre a Brasília. Entenderam? Ok? Para ligar o advérbio não a um substantivo, ele funciona como um verdadeiro prefixo. Não comparecimento, não presença, não pagamento. Eu vou usar hífen aqui, tá? O seu não comparecimento à reunião vai trazer alguns problemas. Com hífen ou sem hífen? Com hífen. Por quê? Porque eu tenho um advérbio de negação antes do vocábulo principal, antes do substantivo. Ok, meninos? Ou antes do substantivo, ou antes do adjetivo, né? Ou antes do elemento seguinte. Certo, gente? Tranquilo? Ele vai funcionar como se fosse um prefixo e não como um advérbio de negação. Alguma dúvida? Não. Em palavras com advérbios bem e mal, com vogal ou H, eu vou usar o hífen. Mal-estar, mal-humorado. Por quê? Bem-estar,
bem-aventurado, bem-humorado. Quando é que eu vou usar o hífen? Se bem e mal, advérbios. Cuidado que não é para o mal com U, porque o mal com U não é advérbio, ele é adjetivo. O mal com L é advérbio. Mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Eu vou usar hífen se começar por vogal ou H. Aí eu vou pôr hífen, ok? Alguma dúvida? Professora, Ah. a senhora podia mandar isso aí no GR8 para a gente estudar depois, não? Mando sim. Mando no WhatsApp, para ficar mais fácil, tá? Beleza, fica mais fácil mesmo. Se eu não conseguir no WhatsApp, aí eu mando no GR8, tá bom? Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Gente, isso aqui é muito sério. Redações, precisa ter todo o cuidado. Eu, professora de redação de vocês, eu não estou assim, contando isso aqui, mas a partir do momento que a gente ensina, a gente começa a tirar nota disso aqui. Aqui perto, numa cidade vizinha, conta-se que havia um prefeito. Ó, não coube na linha, quando eu fizer a translineação, eu tenho que trazer o hífen para cá. Senão meu professor vai ler contase. E ele vai dizer assim, o que é um contase? Que bicho é esse? A diretora recebeu em sua sala os ex-alunos. Eu tenho que trazer o hífen para cá. E ele não é embaixo da letra, ele não é embaixo da outra letra. Ele vem na frente, bonitinho. E não é um travessão. Professora, aí quando, por exemplo, eu escrevo uma palavra no fim da linha, e aí ela não foi finalizada, aí na hora que eu passo o resto dela para outra linha, eu tenho que colocar o hífen e colocar o hífen de novo? Se a palavra tiver o hífen. Se ela não tiver um hífen, por exemplo, você vai escrever casamento, não coube. Aí você põe casa, tracinho, mento na outra linha. Você não pode pôr tracinho na outra linha. Você só vai pôr o tracinho, que é o hífen, se a palavra tiver hífen naquela repartição. Entendeu? Naquele lugar. Porque aqui, ó, conta-se, tem hífen. Ex-alunos, tem hífen. Então, aí eu tenho que manter o hífen do outro lado. Consegui te responder? Sim, obrigado. Consegui? Nomes próprios. Brasil, Pedro, Academia de Letras, instituições, Instituto Nacional de Previdência Social, festas, festividades, tudo isso aqui, ó, tem que ser escrito com letra maiúscula. E o povo está deixando de fazer isso, ok? Certinho? Beleza? Beleza. Logradouros públicos. Você pode escrever opcionalmente com iniciais maiúsculas. Rua da Consolação ou Avenida Brasil. Igreja da Penha ou Igreja da Penha. Sempre assim você pode colocar o substantivo comum em minúsculo e o nome próprio em maiúsculo. Mesma coisa com cargos. Isso aqui é interessante, mas de curiosidade, porque a gente trabalha tudo na acentuação. Minúsculas é os nomes comuns que a gente já sabe. Enfim, conseguimos terminar esses slides. Aí eu tenho outros, né? É rapidinho o outro. E a regra, vocês viram lá, ó, regra da paroxítona, regra das oxítonas e as proparoxítonas, o mais fácil. Toda palavra proparoxítona é o quê? Qual que é a regra das proparoxítonas? Ela é de tongo? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. acentuadas, tá? Não. Meninos, antes de eu ir para o outro slide animado, porque se não der tempo, não tem problema, eu coloco ele lá para vocês, eu quero ir para a tarefa dessa semana. A tarefa vai estar assim, ó. Perdão que não compartilhei a tela. Só um minuto. Só um instante. Vamos lá. Compartilhando a tela. Eu não sei se vai aparecer aí para vocês
Eu vou tentar fazer com que apareça, tá? Só um minutinho que eu preciso salvar isso aqui. CPMG, desktop. Desktop, CPMG atividades. CPMG 2020. Primeira série. Ok. Meninos, olhem só. É muita coisa, né? A professora quase fica louca. Aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês para ver se vocês conseguem ouvir. E eu vou tentar passar a música, porque diz que parece que não sai o som. Lá no Jitsi saía de boa, né? Aqui eu vou tentar, tá bom? Perdão, já errei aqui. Não é aqui que eu quero. Prestem bastante atenção. Veja se vai sair o som. Não. Não. Tá saindo. Eu não tô escutando. Agora, Tá faiscando aí, ó. Tá faiscando. saiu o som? Não. Não? Não tá saindo, professora. Não. Tá. Não. Eu preciso. Para mim sai normal. Não sei por que o Zoom faz isso. De não sair o som. Eu não sei se eu preciso pôr uma caixa de som, mas não é o caso. Meninos, olhem aqui. Essa música vai estar lá como atividade de vocês. Eu quero que vocês ouçam a música do Chico Buarque, Meu Caro Barão. Eu preciso que vocês ouçam a música e relacionem o som que tem na música com o que o texto diz. É totalmente sobre acentuação gráfica, tá? E alguma coisa aqui ainda vai ter diferença. Bem, as atividades. Ó, essas aqui são as atividades de acordo com o texto. Muita coisa vai ser implícita. E você tem que me dizer a mensagem que está implícita. Tá bom? Ó, são 17 atividades. Essa é a atividade de língua portuguesa de acentuação gráfica. Ok? Tranquilo? Já está lá no GR8. Dentro do horário normal de trabalho, se tiverem dúvidas, podem colocar as dúvidas no grupo, que eu vou respondendo dentro do horário normal de trabalho. Não adianta você me mandar dúvida, tipo, a postagem é na próxima quinta. Você me manda a dúvida na quarta-feira, meia-noite. Eu não vou te responder, tá bom? Certo? É dentro do horário de trabalho, por favor. Beleza. O meu horário de trabalho é na parte da manhã, diga-se de passagem. Aqui, ó, procura no YouTube sobre Meu Caro Barão do Chico Buarque, que vocês vão conseguir ouvir a música. Infelizmente, não teve como eu passar, né? Não sai o som, não sei por quê. Ótimo. Agora, preste atenção nesse novo slide. Esse é um slide animado, bem gostosinho de se ouvir, de se ler também. Só que... Ah, não, peraí. Vocês já estão vendo a minha tela, não estão? Sim? A tela, sim. Tá vendo, eu tô vendo um negócio Zoom, tá escrito. Zoom. Então, é a minha tela, né? Beleza. Eu esqueço de fazer esse teste. Agora sim. Esse aqui tem uma musiquinha muito legal, mas como não sai som, fica complicado, né? Eita! Acho que já estava aberto. Não. Não é esse. Esse também eu vou pôr lá, porque ele não... Como fala? Ele não vai dar tempo de eu trabalhar com ele aqui. Esse aqui não quer abrir o animado, porque é tão bonitinho, mas eu coloco ele no grupo para vocês. Acontece isso mesmo, né?
nas melhores famílias. Vamos ver se eu consigo abri-lo aqui. Eu tinha deixado ele aberto para ficar fácil. Agora ele não quer abrir. Por que você não quer abrir? Talvez eu tenha que fechar esse. Deixa eu ver. Já fechei. Ele é diferenciado. Aí! Ai, que bonitinho. Consegue ouvir a música, não? Parece? Não. Música não. Tá. Deixa eu brecar a música, então, porque se vocês não estão ouvindo a música está me atrapalhando. Ficou tão legal isso aqui, deixa eu tirar a música. Que tá alto, sabe, aqui. Pessoal, língua portuguesa. Vamos lá. Reforma ortográfica. Esse aqui é bem rapidinho. Com a nova ortografia, mais atenção devemos ter. Cuidar bem do que falamos e mais ainda do escrever. Porque as variações linguísticas, né, elas nos comprometem. As letras K, W e Y, normalmente pouco usadas, chegam bem de mansinho e voltam a ser incorporadas. O trema, sinalzinho danado, geralmente esquecido, para a alegria de muitos, agora foi abolido, ficou mais fácil. Então, consequência, assim se escreve, frequente, 50, etc. E e O em oxítonas acentuados ainda são, mas E e O em paroxítonas perderam a acentuação. Para os que leem, veem, creem, houve outra alteração. Perderam também o acento como em DEM. Que emoção! O O tônico de OU, antigamente acentuado, perdeu o circunflexo e a perdoo é igualado. Com o enjoo, não entristeço, nem venho a me assustar. Faço um voo de ilusão para me alegrar. Então, ajuda você a gravar. Argui perdeu o acento, da mesma forma averigue. Sei que parece complexo, mas não fique assim perplexo, né? Está arrancando os cabelos. Observe que as imagens são maravilhosas. Acentos diferenciais tiveram modificação. Alguns desapareceram, mas outros se manterão. A palavra para de verbo que tinha acento perdeu o acento agudo, ficou como para preposição. Você não para quieto, tá? Então tem a imagem, nos ajudam. Perdeu o acento diferencial. O homem perdeu o pelo e nem assim se assustou. Sem querer, quase o pelo e ele nem se incomodou. Pelo, de pelar, né? Quando você vai pelar alguma coisa, arrancar a pele, é quente, né? Perderam um acento diferencial. Levei uma gostosa pera para Polo ir jogar, mas era no Polo Norte e ela veio a congelar. Então, pera, polo, perderam o acento. Manteve o acento diferencial. Pôde ainda tem acento para não nos confundir e para que no passado possamos nos exprimir. Manteve o acento. Verbo pôr é acentuado para diferenciar de pôr. Se este é preposição, usemos com atenção. Bocaiúva, feiura, baiuca, com u depois de ditongo, sem mudarem o conteúdo, perderam o acento agudo. E o mesmo aconteceu com sauípe, porque o i vem depois do ditongo. Costa do sauípe não tem mais acento. Usando o hífen, vogal terminando o prefixo e a outra começando. Eu vou usar o hífen. O hífen vai usando. Tá? Então, se terminou com vogal e a outra começando com a mesma vogal, hífen, eu continuo. Prefixo mais palavra com H, é preciso o hífen usar. Se termina com consoante e por ela mesma começando, o hífen vai ganhando. Lembra que eu expliquei isso? Terminou com a consoante, começou com a mesma consoante, permanece o hífen. Se a primeira é um verbo, o que teremos de fazer? Para raios quebra-nozes, o hífen vai aparecer. Então, se a primeira for um verbo,
e a outra palavra, o substantivo, ou seja, adjetivo, o hífen continua. Se depois de sub vem o R, o hífen devemos usar. Sub-região, sub-reino, tá? Não se deixe enganar. Se falamos de botânica e também de zoologia, erva doce, formiga branca, com o hífen estará em dia. Perderam o hífen, olha a tristezinha dele, porque perdeu o hífen. Ele cai em autoestima, antiaéreo, autoescola, semiaberto, coautor. Por quê? Porque terminou com uma vogal, começou com outra vogal diferente. Então, o hífen vai deixar de existir aqui. Se termina por vogal com consoante a seguir, se não for R ou S, sem hífen, vamos unir. Então, terminou com vogal, a outra consoante não é R nem S, vamos unir. Antipedagógico, autopeça, semicírculo. R ou S, aí eu vou juntar e tirar o hífen. Eu já tinha explicado esse, só para você conhecer. Prefixo terminado por consoante, outra palavra começando com vogal, vamos juntar tudo que você tem o meu aval. E se depois de consoante vem uma outra diferente, se eu juntar tudo, vai ficar mais atraente. Assim se escreve dia a dia, mão de obra, fim de semana, pé de moleque, cão de guarda, pé de galinha, pé de chinelo. Tudo sem hífen. O que era separado agora junto ficou. Bem querer, bem fazer. Veja se estudou. Bem quisto, bem feito, mal me quer, mal querer e mal quisto. Tudo junto. Já o prefixo co prefere se aglutinar. Cooperação, cooperar, co-ocupante, coordenar. Em algumas palavras, o hífen deixou de existir. Manda-chuva, paraquedas, e não adianta insistir. Mas para essa regrinha, alguém dia a dia nunca poderá errar. Então, olha as exceções. Água de colônia, pé de meia, cor de rosa, ao Deus dará, arco da velha, a queima-roupa, mais que perfeito. Continuam com hífen. Atenção às exceções. E a dúvida? Ufa, preciso me esforçar. Está aí. Então, como é que eu vou aprender, gente? Eu só aprendo de um jeito, estudando. Eu só aprendo aprendendo. O que é? Colocar em prática, começar a observar. Quanto mais eu escrevo, melhor eu fico. Vai escrever dia a dia? Opa, deixa eu me lembrar da Eliana. Dia a dia não tem mais hífen. Então, é aí que a gente vai melhorando. Se não fizer assim, não melhora. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Porque aí eu vou passar para outra matéria. Não. Não? Certeza? Não. Tô tirando Certeza. dos participantes. Não, dos nomes, tá, gente? Eu vou ter que sair, professor. Eu não vou poder ficar. Tô com 4%, meu carregador estragou. É, mas você tem que começar a preparar para suas aulas, né, bonito? Sim, mas eu tive uma aula de inglês, eu fiquei tava sem bateria, tava com 20. Aí eu fui pra Isso essa é e um fiquei com problema 4% do mesmo. carregador. E Isso meu é um carregador problema é do mesmo. Moto G8 Plus, e aí acho que não é do mesmo da minha mãe nem da minha irmã. Uhum. O dela são iPhone, aí não dá. Tranquilo, aí você pega depois lá no site, tá? Tá bom, obrigado. Como chama? YouTube. Eu tô esquecendo das coisas. Meninos, agora, próxima aula. Obrigado, tchau. Essa parte de linguagens, era isso que eu queria passar para vocês, da acentuação. Vai ter um outro slide, mas ele é bem extenso. Eu vou colocar lá no grupo sobre a regra das paroxítonas, tá? Para acentuação. E depois, na próxima aula, eu vou ensinar uma palavrinha que vai ajudar você a separar as paroxítonas acentuadas das que não são acentuadas. Uma coisa para você gravar na cabeça. Língua portuguesa só tem 2 acentos. Agudo e circunflexo. A crase a gente chama de sinal indicativo de crase. E o tio é sinal nasalizador. Tio não é acento, gente. Cuidado com isso, tá? Tio não é acento. Ok? Beleza. Próximo assunto.
Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não. Tá, nós temos 10 minutos. Hã? Professora, o que Quem é chamou? a crase? Espera aí que eu vou aumentar meu volume, porque eu não estou escutando. Pode falar. É a Bruna, professora. O que é a crase? A crase é um sinal indicativo, é aquele que parece um sinalzinho agudo, ao contrário. Na próxima semana, a gente vai ter uma aula só para falar de crase. Porque a crase, quando eu junto uma preposição e um artigo, eu tenho que acrasear, ou seja, dar um sinal indicativo para ele, para dizer que ali houve uma junção de um artigo e uma preposição, tá? Nossa. Eu vou ter uma aula só para crase, certo? Então vamos lá, meninas. A conexão vai cair, eu acho. Como que eu faço? Eu acho que eu já vou sair. Não, mas tem 10 minutinhos. Dá tempo de fazer alguma coisa. Vamos lá, que o próximo assunto também não é muito tranquilo. CPMG Atividades. CPMG 2020, primeira série. Vou para a literatura primeiro, quarta semana. Essa aqui vocês vão gostar dessa tarefa. E essa tarefa já veio com pontuação separada das outras. Então, fiquem bem atentos. Não está aparecendo minha tela, né? Disfarce. Disfarça que eu vou compartilhar. Meninos, essa tarefa aqui é interessante e ela já veio com uma nota definida, porque ela vai ter uma nota específica para ela separada das outras. Ela conta nota para a parte de linguagens e para a parte de literatura do terceiro ciclo. Então, ela já veio com valor, ela vale 2 pontos. Eu tenho a música aqui, eu queria que vocês ouvissem a música, mas o som não sai, fica complicado. Primeiro texto é do Caju e Castanha. É o ladrão besta e o sabido. Como nós vamos trabalhar muito com sermões nesse bimestre, e eu já coloquei no GR8 um livro que vocês têm que ler do Padre Antônio Vieira, que é o Sermão da 60ª, ele já está lá. Então, vejam bem, aqui nós vamos fazer uma análise literária de 2 textos escritos em épocas muito diferentes, porém, olhem só, mesmo em épocas muito diferentes, são textos que têm relações entre si. Então, essa aqui é a música que você pode procurar na internet para você ouvir, e você tem que procurar o significado das palavras. Tem muita linguagem coloquial aqui. Se você não procurar o significado, vai comprometer o seu entendimento. Então, a primeira parte da tarefa é o texto, o ladrão besta e o sabido do Caju e Castanha. Aqui deu um erro na formatação, né? Que tinha que ter vindo na parte de baixo, não veio. O texto 2 é o Sermão do Bom Ladrão, do Padre Antônio Vieira. São alguns trechos do Sermão do Bom Ladrão. Um sermão que ele escreveu para dizer assim o que a nossa sociedade enfrenta até nos dias de hoje. O que é o Sermão do Bom Ladrão? Ele vai dizer que aquele que roubava muito era tido como os Alexandres, né? Que vocês sabem que os cargos no Império Romano era por Césares, Augustos e Alexandres. Então, quem rouba um reino inteiro, ia lá e conquistava a espada, um reino, era tido como herói. E o pirata que roubava para sua sobrevivência era um ladrão. Esse era enforcado. O outro era aplaudido, era aclamado, porque foi lá e buscou riquezas para o seu reino. Isso são coisas que acontecem até hoje no nosso dia, né? Que às vezes aquele que é corrupto, que rouba uma nação inteira, é aclamado pelo povo. Mas às vezes um que rouba ali um pão para sua sobrevivência, ele é preso. Não quer dizer que o roubo seja uma justificativa. Não entendam assim. A colocação que Antônio Vieira faz é que, às vezes, grandes crimes
deixam de ser punidos e quem pratica pequenos crimes sofre uma punição maior, certo? Trazendo isso para a nossa realidade, muitas das vezes as pessoas dizem, o pobre acaba mofando na cadeia e o rico não fica preso. Isso sempre aparece na nossa realidade. Então, olha, primeiro exercício da questão, da análise. Segundo registros literários, o texto Sermão do Bom Ladrão foi escrito em 1655, lá no Barroco, no período seiscentista. E a canção Ladrão Besta e o Sabido foi escrita em 1993, já na literatura contemporânea, enquadrando-se ao movimento repentista de cordel. Com base nessa afirmação, faça um levantamento dos pontos em comum entre a canção e o sermão do Padre Antônio Vieira, levando em consideração a época e o tema abordado em ambos. Gente, isso aqui é trabalho de gente, sim, trabalho bom. Eu não quero coisas de aluno de pouco conhecimento, não. Vocês já têm domínio disso aqui. Então, você vai analisar o Sermão do Bom Ladrão, a música O Ladrão Besta e o Ladrão Sabido. Você vai extrair dela, no seu entendimento, o que eles têm em comum em relação ao tema abordado. O que a canção aborda e o que o sermão aborda? O que eu posso relacionar de comum entre os dois? E não tenham medo de escrever. Coloque aqui suas impressões. Quanto mais você escrever, mais poder de argumentação você vai adquirindo. Mais capacidade argumentativa vai aparecendo. Então, coloque... Pois então, professora. Só um minutinho. Coloque aqui as suas impressões. O que tem em comum? Leve em conta a época. O que existia naquela época e o que existia na época aqui do Ladrão Besta e o Sabido. E aí você faz o apanhado. Quem comentou alguma coisa aí, pode falar, por favor. Então, é para escrever a nossa opinião sobre o que tem de comum no tema dos dois textos. Não é a sua opinião, é a sua análise. Porque se eu deixar a sua opinião, você vai dizer para mim assim, ó, lá no texto 1, os ladrões são maravilhosos. E lá não fala isso. Então, não é a sua opinião, é a sua análise. O que você conseguiu ver de comum entre os dois textos. Parece uma tarefa fácil, mas não é. Você precisa ler muito, você precisa analisar muito, ler linha a linha, ouvir a música 1, 2, 3, 20 vezes, pegar os pormenores, porque a gente começa do micro para o macro, e não do macro para o micro. O que é isso? Os pormenores, linha a linha de cada texto, e eu vou formando a ideia central do meu texto. O que tem aqui de central? Entenderam? Partindo dos pormenores para os maiores. Certinho? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Não. Agora, segundo a canção, quem são os ladrões sabidos? Por quê? De acordo com a sua leitura, lá na canção você vai conseguir identificar quem são esses ladrões sabidos. Quem será esses sabidos, esses espertos? Trazendo para a nossa sociedade atual, quem são os ladrões espertos? Quem são os sabidos? E por que são? Lá no texto vai dar pista. Por que eles são? Eles são porque eles passam despercebidos pela polícia? Porque eles são da alta sociedade? Não sei. Você que vai ter essa visão lá para mim. E, gente, não perca tempo procurando resposta na internet não, tá? Porque essa atividade aqui, ela é 100% minha. E eu não coloquei respostas na internet. Eu não postei em lugar nenhum. É minha essa atividade. Então, nem percam tempo. E no texto de Padre Antônio Vieira, quem são também os ladrões sabidos? Justifique com elementos do texto. Lá no Padre Antônio Vieira, no texto dele, vai ter também os ladrões sabidos, que ele diz que são espertos. Quem são eles? Lembrando que na época da canção era um tipo de gente, um tipo de pessoa. Na época do sermão, era outro tipo de pessoa. Tá? Aí